Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro, e olha, a gente vai mergulhar juntos num tema que, nossa, desperta muita curiosidade: o propósito por trás do antigo santuário israelita. Temos aqui um material que, sabe, nos desafia a entender por que Deus orientou Moisés a construir essa estrutura tão específica. E parece que não era um propósito só, né? Eram múltiplos. Tinha a ver com revelar sua presença e, ao mesmo tempo, ocultar sua glória total e também restaurar o relacionamento com o povo. Uma combinação. Intrigante. Certo? Vamos explorar essas camadas. O ponto de partida parece ser bem direto. Lá em Êxodo 25, versículo 8, Deus diz para Moisés: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Essa ideia de Deus morando com o povo é central. Exato. Mas sendo realista, né? Por que um Deus onipresente precisaria de uma tenda, assim, um lugar físico, delimitado? Essa é a questão-chave para começar, né? Deus bom, pela sua natureza, ele não está confinado a lugar nenhum. Ele preenche tudo, não precisa de um teto, de paredes como a gente. Claro. Só que a chave está em como ele escolhe interagir com a gente, sabe? Como ele meio que se adapta à nossa compreensão, que é limitada. Ele busca se relacionar com a humanidade em termos que a gente possa assimilar. A instrução para construir uma morada física, um tabernáculo, foi uma forma dele descer ao nosso nível de percepção. Foi uma concessão pedagógica, podemos dizer assim. A nossa necessidade humana de ter algo concreto, sabe? Tangível para a gente se conectar com o divino. Entendi. Funciona como uma ponte entre o conceito abstrato da presença de Deus e a nossa experiência humana, que depende tanto dos sentidos, né? Tornar o invisível de alguma forma mais visível, ou pelo menos localizável para eles. Exatamente. Naquele contexto específico, lá no deserto, com um povo que tinha acabado de sair da escravidão, cercado por culturas que adoravam ídolos, permitir que eles experimentassem a presença dele de maneira concreta era vital. Faz sentido. Eles não podiam ver Deus diretamente, e essa natureza invisível dele sempre foi um desafio para nós, seres humanos tão visuais. O santuário, então, ali bem no centro do acampamento, funcionava como esse ponto focal físico. Era um lembrete constante, sabe? Visível de dia e de noite pela coluna de nuvem ou de fogo que ficava sobre ele. Ah, sim, a coluna de nuvem e fogo. Isso. Ele comunicava sem palavras. Olha, apesar de não me verem, eu tô aqui, real, presente no meio de vocês. Confiem. Era tipo uma âncora para a fé deles, especialmente naquele ambiente tão instável do deserto. Uma âncora visual e espacial para a fé. Nossa, isso ajuda muito a entender a necessidade da estrutura para revelar a presença de Deus de um jeito que eles pudessem pegar, se relacionar. Mas aí o material também aponta para uma função que soa quase oposta: ocultar. Como é que a mesma estrutura pode servir para revelar e ocultar ao mesmo tempo? Isso não é meio contraditório? À primeira vista pode parecer um paradoxo. Mas essa dualidade é, na verdade, crucial e revela muito sobre a relação entre o sagrado e o humano. Para a gente desemaranhar isso, precisamos voltar lá para o evento marcante no Monte Sinai, quando Deus entregou os 10 mandamentos. Ah, sim, o relato em Êxodo 19, 20, o povo ficou, completamente apavorado com a manifestação de Deus, né? Trovões, relâmpagos, o som da trombeta, a montanha soltando fumaça. Exatamente. Aquela teofonia, a manifestação direta da glória e do poder de Deus, foi esmagadora para eles. O texto diz que eles tremeram de medo, ficaram longe. Foi ali que eles pediram para Moisés, lá em Êxodo 20, "Fala tu com a gente e a gente vai ouvir, mas não deixa Deus falar com a gente, senão a gente morre." Nossa! Eles perceberam, assim, instintivamente, a incompatibilidade total entre a santidade absoluta de Deus e a condição humana pecadora. Um contato direto sem o mediador era insuportável, até fatal. Então, o santuário entra como uma solução para esse dilema. Tipo, como Deus pode estar perto, como ele queria,
sem que a presença dele fosse destrutiva para o povo. É exatamente aí que entra a função de ocultar. O santuário foi projetado como um sistema de mediação, sabe? Muito bem elaborado. Ele permitia que Deus cumprisse a promessa dele de morar no meio deles, mantendo a proximidade que ele queria. Contudo, a sua glória plena, sua santidade radiante, ficava velada, filtrada. Pensa na estrutura. Tinha o pátio externo, que o povo podia acessar, o lugar santo onde só os sacerdotes entravam para ministrar todo dia, e o lugar santíssimo, o espaço mais interno, onde ficava a Arca da Aliança, representando o trono de Deus. Sim. Acessível só para o sumo sacerdote uma vez por ano e sob condições muito específicas. As cortinas grossas, especialmente aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo, funcionavam como barreiras de proteção. Quer dizer que essas divisões todas e os rituais que aconteciam ali criavam, tipo, umas camadas de acesso, uma espécie de buffer, uma zona de transição entre a santidade total e o povo. Isso. Uma zona de segurança, pode-se dizer. Permitia uma interação gerenciada. A presença divina era real, central, mas mediada para não consumir quem se aproximasse. Era Deus se aproximando em graça, mas também em santidade, sabe? Respeitando a nossa fragilidade humana. Ah, entendi. Ocultar, nesse sentido, não era esconder por completo, mas sim modular a intensidade da revelação para tornar a convivência possível e segura. Compreendo. Não é um ocultar para distanciar, mas um velar para proteger e permitir a relação. Ah, agora faz muito mais sentido como essas duas funções, revelar e ocultar, trabalhavam juntas. E isso nos leva naturalmente ao terceiro propósito destacado, a restauração. Se a presença precisava ser mediada por causa da nossa condição, como que o santuário atuava para reparar essa relação quebrada? Olha, a restauração era o coração pulsante de todo o sistema do santuário. Isso se manifestava principalmente através dos serviços diários e anuais, especialmente os sacrifícios. Aqueles rituais não eram atos vazios, supersticiosos. Eram lições objetivas dadas por Deus, cheias de um simbolismo muito profundo. Que tipo de simbolismo? O que esses sacrifícios comunicavam sobre a restauração? Fundamentalmente, eles apontavam para duas verdades assim, cruciais: a gravidade do pecado e a provisão de Deus por perdão. Cada animal oferecido, sem defeito nenhum, representava a pureza que Deus exige e, simbolicamente, tomava o lugar do pecador. O derramamento de sangue enfatizava que o pecado tem um custo à vida e que a expiação, a cobertura do pecado, era necessária. Ao mesmo tempo, esses atos constantes comunicavam a disposição de Deus em perdoar. O pecador arrependido trazia sua oferta, confessava seu pecado sobre ela e, através do ritual feito pelo sacerdote, recebia a segurança do perdão divino. Era um sistema visual e participativo que ensinava sobre justiça e misericórdia, lado a lado. Então era mais que um ritual, era tipo uma demonstração contínua da solução de Deus para o problema do pecado que separava o povo dele. Exatamente. O santuário, com seu altar de sacrifício ali no pátio e o ministério dos sacerdotes, se tornava o centro da esperança. Ali o perdão era oferecido, a comunhão era restabelecida e a relação com Deus podia ser restaurada. Era um modelo vivo, uma dramatização diária de como Deus estava agindo para remover a barreira do pecado e reconciliar consigo aqueles que o buscavam com fé, com arrependimento. Era, de fato, um centro de reconciliação. Um sistema complexo mesmo, revelando a presença de forma acessível, ocultando a glória para a segurança e restaurando o relacionamento por um caminho claro para o perdão. Com propósitos tão elevados, né? Tão essenciais, é natural que a execução, a construção dessa estrutura também tivesse que ser especial. O material que a gente analisou enfatiza essa necessidade de excelência. Sem dúvida, se aquele espaço representava a morada de Deus na Terra, o ponto de encontro entre o céu e a terra, ele deveria refletir a ordem, a beleza, a santidade do próprio Deus. Não podia ser algo improvisado ou feito de qualquer jeito. A qualidade da construção, dos materiais, deveria honrar aquele a quem o santuário era dedicado.
Mas aí surgia uma questão prática. A gente está falando de um povo que tinha acabado de sair de séculos de escravidão no Egito, perambulando num deserto, de onde viria não só os materiais preciosos, mas principalmente a habilidade artística, técnica, para um projeto tão detalhado, tão sofisticado, como está descrito lá em Êxodo. Esse é um dos aspectos mais fascinantes da narrativa. A combinação da resposta humana com a capacitação divina. Primeiro teve uma mobilização do povo. Êxodo 35 descreve como Moisés convocou todo mundo e pediu ofertas voluntárias para a obra. E o texto diz que todo homem cujo coração o moveu e todo o espírito voluntário trouxeram ouro, prata, bronze, tecidos finos, pedras preciosas, especiarias. Foi uma generosidade assim surpreendente. O povo deu os recursos movido por Deus, e a habilidade para transformar tudo isso na estrutura, nos utensílios sagrados. Aí entra a intervenção divina direta. E específica. Em Êxodo 31, Deus diz a Moisés que escolheu nominalmente Bezalel da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. Mas não foi só uma nomeação, o texto é muito claro. Deus diz que encheu Bezalel do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Espera aí. Então a capacidade de projetar, de trabalhar com metais, de entalhar madeira, pedras, de tecer aqueles tecidos super complexos, toda essa expertise técnica, artística, foi um dom direto de Deus, concedido especificamente para essa tarefa. Exatamente isso. Foi uma capacitação sobrenatural. Deus não só deu o projeto detalhado para Moisés lá no monte, mas também capacitou os artesãos para executá-lo com perfeição. Ele deu sabedoria para conceber os desenhos, entendimento para aplicar as técnicas, conhecimento dos materiais. Uau! E não só para Bezaleel e Aholiabe, mas para todos os homens hábeis em cujo coração ele colocou sabedoria. Isso adiciona uma camada incrível à história. Mostra uma colaboração muito íntima. Deus dá a visão, Deus inspira a generosidade do povo para os materiais e Deus concede as habilidades necessárias para a execução. É uma sinergia poderosa, né? Demonstra que, para Deus, tanto a disposição do coração, a oferta voluntária, quanto a excelência na execução, a habilidade capacitada são importantes no serviço dele. Ele valoriza o trabalho bem feito, especialmente quando dedicado a propósitos sagrados, e mostra que talentos artísticos, técnicos, podem ser dons espirituais, usados para a glória dele. Realmente, uma perspectiva que amplia a nossa visão sobre dons e talentos. Ok, então juntando todas essas peças, o santuário surge como esse espaço multifacetado. É onde a presença de Deus se torna central, experimentável para o povo, revelar. Ao mesmo tempo, é um lugar onde a santidade avassaladora de Deus é respeitosamente velada para a segurança humana, ocultar. Sim. E oferecer perdão e comunhão, restaurar. E tudo isso construído com uma excelência que reflete seu propósito sagrado através de recursos do povo e habilidades dadas por Deus. Como isso se encaixa no quadro geral da relação de Deus com a humanidade? Qual a implicação maior disso tudo? Olha, olhando para o quadro mais amplo, o santuário não é só um episódio isolado, mas um exemplo marcante de um padrão divino. Deus consistentemente busca se conectar com a gente, onde a gente está, usando linguagens, métodos que a gente possa entender. Ele não fica distante ou puramente abstrato. Ele se envolve, se comunica de formas concretas, simbólicas. O sistema do santuário atendia a necessidades humanas que são fundamentais, universais. A busca por sentir a presença do transcendente, o revelar. A necessidade de segurança e reverência diante do sagrado, o ocultar. E a profunda necessidade de lidar com a culpa, encontrar perdão e restaurar relacionamentos, o restaurar. Era uma teologia encarnada, por assim dizer. Uma teologia que dava para ver, tocar, participar. Isso. Era um sistema complexo, divinamente arquitetado, que comunicava as verdades mais profundas sobre o caráter de Deus, sua santidade, justiça, misericórdia, seu desejo de comunhão e sobre o plano dele para redimir a humanidade.
moldou a identidade de Israel, ensinou eles sobre como se aproximar de Deus, como viver na presença dele, mostra o esforço incansável de Deus para construir pontes até nós, apesar das nossas limitações, das nossas falhas. Uma verdadeira aula prática sobre Deus que durou séculos. Impressionante pensar em todas essas camadas de significado contidas naquela estrutura, né? E isso nos deixa com algo para pensar, né? O texto destaca Deus capacitando Bezalel e outros com habilidades muito específicas, artísticas, técnicas, para uma tarefa considerada sagrada. Isso certamente levanta uma questão interessante. Como esse princípio de Deus dar dons e habilidades específicas, não só espirituais no sentido mais estrito, mas também práticos, criativos, para realizar trabalhos importantes que servem aos seus propósitos maiores. Como isso pode se aplicar hoje? Como a gente reconhece e usa essas capacitações nas nossas próprias vidas, nas nossas comunidades? Fica aí a reflexão. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!